Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui no nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Jonas, capítulo 3, versículo 6, que fala assim: Quando o rei de Nínive soube disso, levantou-se do trono, tirou o manto, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e sentou-se sobre as cinzas. Mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte: Esta é uma ordem do rei e dos seus ministros. Ninguém pode comer nada, todas as pessoas e também os animais, o gado, as ovelhas, estão proibidos de comer e beber. Que todas as pessoas e animais vistam roupas feitas de pano grosseiro. Que cada pessoa ore a Deus em fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Talvez assim Deus mude de ideia. Talvez o seu furor passe e assim não morreremos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Gente, o que está acontecendo aqui? Aqui, em Nínive, aonde Jonas foi enviado por Deus para poder anunciar que a cidade ia ser destruída perante os pecados que eles estavam cometendo, ok? Deus viu um arrependimento do rei. Então o rei, ele se prontificou e tomou a iniciativa e a atitude de vestir roupas de pano de saco. Naquela época, quando as pessoas vestiam roupas de pano de saco, era em sinal de arrependimento, para Deus saber que eles estavam arrependidos e de um certo modo atingir toda a cidade. Então partiu do rei uma ordem para todos vestirem roupas feitas de pano de saco, pano grosseiro, tá? E ao mesmo tempo para fazer jejum e se arrepender dos seus pecados. Então Deus viu ali uma atitude de fé e de arrependimento, porque o rei é o que comandava a cidade. Quando Deus dá uma ordem, quando o rei dá uma ordem de uma cidade, outras demais pessoas obedecem. Então houve-se ali um arrependimento, um reconhecimento da majestade de Deus sobre aquele povo e aquela cidade. Porque Deus estava decidido em querer destruir a cidade. Então ele mandou Jonas ir até Nínive para falar que a cidade ia ser destruída em 40 dias. Entende? Ou seja, além de Deus mandar o profeta para anunciar, ele ainda deu um prazo de até 40 dias para poder aquele povo se arrepender. Então o rei prontamente se viu se viu preso, como se estivesse ali numa encruzilhada, o que vou fazer, né? E decidiu vir a se arrepender do seu comportamento e da sua administração perante aquela cidade e ordenou que todos da cidade, juntamente com ele, fizessem a mesma coisa para poder ter uma chance de fazer Deus mudar de ideia. Então Deus viu uma iniciativa do rei. Deus viu um posicionamento dele. E perante a esse posicionamento que ele tomou, essa iniciativa de poder de decisão que ele teve, de se redimir dos seus erros e obedecer ao que Deus queria, ok? Porque o arrependimento que ele fez ali, o ato de arrependimento que ele fez ali, ele estava dizendo: Senhor, eu obedeço você e reconheço o Senhor na minha vida, ok? Então ali, naquela atitude que ele teve, ele comoveu o coração de Deus. E por isso Deus, devido ao posicionamento que ele tomou, Deus mudou de ideia. E não castigou Nínive. Pessoas ali foram salvas pelo poder e pela graça e misericórdia do Senhor. Entende? E que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Quando você decide, na sua vida, se posicionar perante ao que Deus mandou você fazer, o céu reage ao seu favor. Então, para a gente ter bênçãos na nossa vida, ou para a gente ter alguma situação nossa resolvida, e você já apresentou essa situação a Deus, é preciso que você tome um posicionamento e uma atitude
de ir estar em concordância que Deus passou para ti, a palavra que Ele deu para ti, para o céu poder reagir de uma forma positiva na sua vida. Então, se a gente tem por entendimento que o céu reage ao nosso posicionamento, o que nós devemos fazer? Nós precisamos manter o nosso relacionamento com Deus em dia, ok? Porque a partir do momento do seu relacionamento com Deus, não vai precisar haver em você um arrependimento, porque você não vai estar pecando, você vai estar se alimentando, você vai estar se alimentando na fonte que é Deus, e você vai vir a viver os planos dele. Por quê? Porque você está se mantendo na linha. Mas se você aqui é igual ao povo de Nínive, que estava no pecado, se posicione também. Tenha a atitude de querer mudar a sua vida, para poder viver os planos do Senhor para ti. É melhor ter Deus andando contigo do que contra você. Por que contra você? Porque Deus não compactua com o pecado. Deus não compactua com o erro. Então, se você está errado, conserte-se. Se arrependa do seu pecado e passe a ter uma vida de comunhão com o Senhor. Para os planos de Deus ser manifestado na sua vida. Para você viver a promessa, os milagres e tudo que Deus tem para ti. Então, a partir do seu posicionamento de fé, de acreditar que tudo de Deus vai se cumprir na sua vida e você se posicionar para poder receber, o céu vai reagir a seu favor. E tudo de Deus vai vir sobre você. É como se ele abrisse as comportas de uma represa e jogasse em cima de você aquela água que está acumulada na represa. Quando uma represa é aberta, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, eu nunca vi pessoalmente, eu já vi na internet. Mas quando uma represa está lá contendo aquela água, aquela pressão, aquela barreira está aqui, né? A água está aqui parada e aqui é a água, é a parte que jorra a água da represa. Então, quando a água está aqui parada, por mais pressão que ela esteja ali, aquele muro de contenção, ele está contendo a pressão da água. Mas quando a represa ela é aberta, a água sai com tanta força que ela jorra a metro de distância. Então é assim Deus na sua vida. Quando você decide se encher da presença de Deus e decide ter relacionamento com Ele, Deus, quando você toma um posicionamento, o céu reage a você, é como se a comportas do céu abrisse sobre você de algo que estava sendo retido. Então, quando você decide ter relacionamento com Deus e priorizar o Senhor na sua vida, essa água que estava retida da represa vai cair sobre ti, que são as bênçãos de Deus, são as portas abertas, são as oportunidades. Então, o que você deve fazer? Procurar o Senhor no seu secreto, ter relacionamento com Ele, priorizar Ele e manter essa comunhão com Ele em dia. Entende? Não seja como uma pessoa soberba. Gente, o que é a soberba? A soberba é aquela pessoa que se acha acima de todas as outras. A soberba é aquela pessoa que tem um ego inflamado. Entende? Que todos estão ali para servi-la. Deus não quer que você seja uma pessoa soberba. Deus não quer que você se ache. Deus não quer que você ache que você é a última bolacha do pacote. Não. Deus quer que você tenha humildade de reconhecer que Deus é sobre a sua vida. Deus trabalha através da nossa humildade. Humildade não tem a ver com poderes aquisitivos aqui. Humildade tem a ver com caráter. Entende? Quem você é quando ninguém está olhando? Você é a mesma pessoa e tem as mesmas atitudes quando alguém está te olhando? Isso seria um caráter. Você não muda. Você não anda, você não reflete de acordo com o ambiente que você está ou que está te proporcionando. Você é uma pessoa única, autêntica, verdadeira. Independente da circunstância que está te apresentando. Isso é ter caráter. Isso é ter humildade. Entende? Então, a palavra quando Deus... O que a gente precisa entender daqui do texto também? Se a gente voltar para poder
ler a história de Jonas, a gente vai ver que a cidade estava no pecado, ok? E que Jonas foi enviado na cidade para poder anunciar que Deus ia destruir a cidade. Então, quando você está no pecado, Deus vai usar pessoas para ir até você, para dizer que se você não se consertar, a cidade sua, que você é a cidade, vai ser destruída de alguma forma, para você entrar ali na Boas Novas. Porém, se houver de você um posicionamento de arrependimento, Deus vai ver em você a possibilidade de nada do que Ele disse, de nada do que foi anunciado, não acontecer contigo. Porque apenas uma palavra de Deus é o suficiente para o percurso da história toda mudar. Entende? Então, mais uma vez, a gente cai no relacionamento com Deus. Vocês precisam entender que sem relacionamento com Deus, nada acontece na nossa vida. Nada acontece na sua vida. É a partir do relacionamento que você tem com Ele que as portas se abrem, que as comportas da represa se abrem, que vem uma facilidade sobre a nossa vida. Por quê? Porque Deus está conosco. Por quê? Porque você tem relacionamento com Ele. Entende? Então, independente na sua individualidade com Deus, na sua independência ali com Ele, na sua dualidade com Deus, Ele vai agindo com você de acordo com o seu processo. Por isso que também não pode haver comparação do seu processo com o processo de outra pessoa. Porque vocês são pessoas diferentes, que vão ter destinos diferentes e estão passando por processos diferentes. Então você não tem que ficar comparando o seu processo e o seu relacionamento com Deus com outras pessoas. O seu relacionamento com Deus é individual, assim como a salvação é individual. Entende? Então esteja posicionado, esteja pronto, porque Deus vai te usar. E outra coisa também que a gente precisa aprender todo o texto aqui. Aqui, quando Jonas foi designado para poder ir até Nínive, ele falou que a cidade não precisava dele, porque ela ia se consertar sozinha. Entende? Porém, é a sua vida que Deus vai usar para fazer a diferença onde Ele te colocar. Então, quando você chegar aonde Deus quer que você chegue, saiba você que Ele já vai ter preparado o caminho para poder, quando você chegar lá, as coisas acontecerem de acordo com a vontade de Deus. Aqui houve-se uma preparação de Deus. Só que o Jonas não sabia. Entende? O Jonas foi incrédulo, que talvez daria certo ou não, mesmo sendo um profeta. E na sua vida não é diferente. Então, quando Deus falar para você, esteja pronto para ir para o lugar que eu quero que você vá, que eu quero que você faça, saiba você que Deus já preparou o caminho. Deus já preparou a sua chegada. É só para você ir e ser instrumento dele onde Ele quer que você coloque. Então, saiba de algo importante. Deus sempre vai estar com você. Se você é uma pessoa que tem relacionamento com Deus, Deus sempre vai estar com você. E todo lugar que Deus te levar, aquele lugar ali, aquelas pessoas ali, já vão estar prontas, esperando você chegar. Só para poder escutar o que a mensagem que Deus tem para elas através da sua vida. Entende? Então não é para você ter medo. Não é para você temer a situação e não ir. É para você obedecer. É para você ir confiante, sabendo que Deus está contigo. Tá bom? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.